Seja muito bem-vindo a mais uma aula e nós estamos agora na parte 3 dessa aula maravilhosa. Jesus é a Torá viva. Eu tenho uma convicção no meu coração e uma esperança perene de que você está sendo levado para um novo ponto, um novo estágio, um novo tempo de entendimento segundo esse conceito, que Jesus é a Torá, que Jesus é o construtor, o grande arquiteto do universo e que corroborando o que o apóstolo Paulo diz sobre ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e o que João escreveu sobre ele, todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas vamos lá, agora que você entendeu esse paralelismo bíblico, eu quero reler contigo o texto de João 1, que nós lemos anteriormente, na aula anterior, o capítulo 1, o verso 1 ao 3 e o verso 14, substituindo a palavra pela Torá. Ok? Vamos lá, vem comigo. Em princípio era a Torá, e a Torá estava com Elohim, e Elohim era aquela Torá. Esta Torá estava no princípio com Elohim. Tudo por meio de suas mãos existiu, e sem ele nem mesmo existiria coisa que existe. E a Torá se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória do unigênito que vem do Pai, que é cheio de graça e verdade. Você entende, querido, o quão precioso é a compreensão da cultura de Jesus? Vamos caminhar um pouco mais nos ensinos de João. Abre comigo a sua Bíblia em 1 João 1, no versículo 1 e no versículo 2. A palavra da vida existia desde o princípio. Fazendo o paralelismo, vamos substituindo. A Torá da vida existia desde o princípio. Nós a ouvimos. Nós o vimos com os nossos olhos. Nós o contemplamos e tocamos nele com as nossas mãos. A vida apareceu e nós a vimos. Testemunhamos dela e a anunciamos a vocês. A vida eterna. Ele estava com o Pai e apareceu para nós. O que João está dizendo aqui, querido? É que Jesus é a Torá que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a Torá viva. Olha o que João repete aqui em 1 João. A palavra da vida existia desde o princípio. Nós vimos e tocamos nela. Entende, querido? Se você for analisar historicamente, é vastíssimo o material que comprova a existência de Jesus em carne naquele tempo. Vários historiadores, são muitos, é material muito vasto. Eu sei que existem ondas antimissionárias dizendo que Jesus nunca existiu, que isso é conversa de Roma. Isso é mentira, isso é uma falácia. Há materiais vastíssimos daquela época, comprovando a existência. João está dizendo aqui, nós vimos, nós tocamos nele. Está entendendo, querido? Ele está vestido, olha, vamos voltar aqui, vem comigo, em Apocalipse 19:13, João repete essa afirmação, e ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é chamado de a palavra de Elohim, ou seja, a Torá de Elohim. Então, João começa dizendo que em um princípio a Torá era Deus, estava com Deus. Depois, na sua primeira carta, ele vai dizer que nós vimos e tocamos, e no retorno do Mashiach, ele vai dizer a Torá de Elohim vinha com um manto vestido, vinha vestido de um manto tingido de sangue. Você sabia que esse conceito é milenar? Esse conceito, querido, de que Jesus é a Torá viva, ele não é de agora, ele não nasceu agora. É um conceito milenar, muito antes de que nós pudéssemos pensar em analisar esses conceitos. Então, existem escritos que não são livros que estão dentro do nosso cânon bíblico, mas que refletem esse conceito. Vem comigo.
A ideia de que a Torá existe antes da fundação do mundo não é uma invenção dos apóstolos. Este conceito vigora no pensamento judaico que a Torá existe antes de o mundo ter sido criado. Baruque, que foi escrivão de Jeremias, profetizou que a Torá iria encarnar e habitar entre nós. Baruque não está no nosso cânon, mas está no cânon judaico. Então ele escreve no seu livro, no capítulo 3, no versículo número 28, e no capítulo 4, versículo 1, os seguintes textos. Depois disso, ele, a Torá, apareceu sobre a terra e no meio dos homens conviveu. Ela é o livro dos mandamentos de Elohim. A Torá que subsiste para sempre. Todos os que agarram a ela subsistem para sempre, e os que a abandonam perecerão. O que é que Baruque está dizendo 500 anos antes de Jesus aparecer, pessoal? O que nós estamos dizendo aqui desde o começo, desde a primeira parte da nossa aula. É o que ele está dizendo no seu livro, 500 anos antes da aparição de Jesus como homem. Ele está dizendo que a Torá apareceu na terra e andou entre os homens. Então, de onde que João tirou esse conceito? De onde João tirou esse conceito? Em um princípio era a Torá, da cultura do seu povo. Isso não era um conceito novo. A nova aliança não está inventando conceitos, querido. A nova aliança está relatando conceitos futuros. Está nos retornando para as veredas antigas. Está nos retornando para os marcos antigos. Muitas pessoas, quando vê todas essas evoluções religiosas, gostam de dizer: não devemos tirar os marcos antigos. Porém, queridos, os marcos antigos estão aonde os apóstolos nos orientam a voltar. É a compreensão das Escrituras, é o entendimento que Jesus, o Rei do Universo, está contido em todas as páginas. Entende o que eu estou te dizendo? Eu vou trazer um estudo para vocês, onde eu vou provar que o nome de Jesus está escrito mais de 9.000 vezes no Tanar. E apenas 925 vezes na Nova Aliança. Fala-se mais, o nome de Jesus está mais estampado nas páginas do Velho Testamento, entenda isso, guarda isso aí no seu coração, do que nas páginas do Novo Testamento. Jesus está em tudo desde o começo. Você precisa entender isso e viver com esse fundamento eterno no seu coração. Torá é igual instrução. A palavra Torá, se a gente for traduzir da maneira correta, ela não significa lei, mas significa instrução. Ela vem de algumas raízes, e dentro dessas raízes, ela é uma palavra que chama Yahid, né? Que é acertar o alvo. É quando um arqueiro está treinando com seu arco e flecha para acertar o alvo. E quando ele acerta o alvo, aquela bolinha lá do meio, aquela menor, que é o alvo de todo arqueiro, é dali que vem a palavra Torá. É em acertar o alvo, acertar o centro, estar no centro da vontade. Então essa é a instrução. Torá é sinônimo de instrução, ou seja, a lei de Deus é o ensinamento do Criador para os homens. Jesus é a manifestação visível dos ensinamentos da Torá de Adonai. Há um ensino muito errado que devemos aceitar Jesus e que a lei foi abolida. Não é isso que nós viemos tratando desde a primeira aula desse bloco? Não é possível aceitar Jesus e rejeitar a Torá. Assim como não é possível cumprir Torá e rejeitar Jesus. Eu estava numa aula com o meu discipulador há alguns dias atrás e ele falou uma coisa que realmente chocou. Ele é um judeu messiânico, que realmente deve ter chocado. Era uma aula fechada, obviamente, de discipulado, mas que com certeza chocaria a comunidade judaica, que não acredita que Jesus é o Mashiach. Nós estávamos conversando e ali ele estava nos dando uma instrução sobre o Yom Kippur, né, sobre a festa de Yom Kippur e sobre o arrependimento e sobre o perdão de pecados. E ele disse algo incrível. Ele disse o seguinte, que qualquer judeu que comemora Yom Kippur e não crê que Jesus é o Messias, comemora Yom Kippur inutilmente.
É inútil. Entende, querido? Então, todo aquele judeu que fala que guarda a Torá e não crê que Jesus é o Messias, não está guardando a Torá. E todo aquele cristão que diz que segue o Messias, que segue Jesus e não guarda a Torá, não está seguindo Jesus. Porque se nós estamos estudando que Jesus é a Torá viva, não tem como desassociar Jesus da Torá. Entendeu, pessoal? Nós precisamos trazer esse conceito muito forte em nosso coração. Quando aceitamos a anulação da Torá, invalidamos a mensagem real de Jesus. Precisamos nos atentar ao que Jesus disse em Mateus 7,23. Esse texto é muito importante. Olha o que está dizendo o texto. E então lhes declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Iniquidade em aramaico é Allah. Allah é meio fechadão, Allah. Escreve aula, mas lê-se Allah. E no grego, anomia, que significa contra a lei, contra a Torá. É isso que significa iniquidade, queridos. Nós precisamos atentar aqui para uma coisa bastante interessante. Esse texto, eu vou até voltar aqui um pouco esse texto de Mateus 7, nós lemos o versículo 23, mas vamos ler só um pouquinho mais atrás, para que a gente entenda o conceito que Jesus está tratando aqui. Aqui é um título, na sua Bíblia deve ter um título igual ao meu, antes do versículo 15, pelo fruto se conhece a árvore, né? E o versículo 23 é como finaliza esse texto. Então vamos começar no versículo 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. É possível alguém comer uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Aqui, no versículo 16, há um paralelismo, como aquele dos Salmos. Porque tanto a uva como o figo são representações dos fundamentos judaicos, né, da cultura de Israel. E aqui Jesus está dizendo, e se você fizer um paralelismo desse texto aqui, de 7,16, com o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 11, você vai ver que nós, os jambuzeiros bravos, nós espinheiros, fomos cortados, né? Fomos enxertados, na oliveira verdadeira, para que os ramos da oliveira pudessem frutificar até nós. Eu preciso te contar uma história aqui, muito interessante. São 3 árvores, 3 frutos que representam a cultura de Israel, a cultura de Jesus e Israel como um todo. Você já deve ter lido e ouvido isso muito dentro das Escrituras, que é o quê? A uva, a parreira, né, a videira, a oliveira e a figueira. São essas 3 frutas, essas 3 árvores frutíferas que representam o povo de Israel. Por que é que Jesus diz, né, que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos enxertados na oliveira e não na videira ou na figueira? Existe um princípio, querido, na oliveira. Você conhece um pouco sobre enxerto? Se você não conhece, eu vou te dar uma leve explicação. Mas como eu não sou um biólogo, né, não sou um especialista na área, eu te recomendo que você vá buscar aí no Google, né, um pouco mais profundamente sobre enxerto. Mas uma coisa você vai encontrar. Por exemplo, se você enxertar 2 rosas de cores diferentes, é possível que ela dê uma rosa bicolor. Por exemplo, se enxerta uma rosa amarela com uma rosa rosa, né, ela vai dar uma rosa com as suas pétalas rosas e amarelas. Se você enxertar a ameixa com pêssego, ela vai dar uma fruta de nome nectarina. É uma outra espécie de fruta. Porém, querido, se você enxertar qualquer que seja o fruto na oliveira, ela vai dar sempre azeitonas. A oliveira, ela conserta
qualquer coisa que foi enxertada a ela. Se você enxertar na oliveira um galho de maçã, ela não vai dar uma maçã misturada com uva, com azeitona. Ela vai dar azeitona, como se aquela maçã fosse, aquele galho de macieira fosse natural. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós tínhamos uma natureza ruim, nós fomos enxertados na oliveira. Nós sabemos que a oliveira é Jesus, nós sabemos que ele representa as promessas feitas a Israel. Mas dentro desse conceito, quando nós somos enxertados, as nossas coisas ruins que carregamos não passam, não alimentam a raiz. Nós não articulamos, nós não mudamos e modificamos os fundamentos porque estamos enxertados. Não, os mandamentos nos transformam. Entende o quão é poderoso esse conceito? Entende quão profundo é esse conceito? Mas vamos lá, vamos seguir aqui o texto. Versículo 17. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá maus frutos. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão, presta atenção, é aqui que eu queria chegar nesse contexto para fechar no verso 23. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca vos conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais a iniquidade. Entende o que Jesus está ensinando aqui, querido? Não importa o que você faz. Mas eu sou usado por Deus. Deus deve estar aprovando a maneira que eu estou vivendo. Eu sei que eu tenho meus pecadinhos aqui, né? Eu sei. Deus deve estar aprovando, está realizando milagre através de mim. Só que Jesus está dizendo, se você, querido, faz a obra de Deus sem os mandamentos de Deus, é muito provável que naquele dia ele vai dizer, afasta de mim porque eu não te conheço. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Escritura. É a Bíblia que está dizendo isso. Para fazermos quaisquer coisa que seja para o nosso Deus, precisamos fazê-la fundamentada nos mandamentos dele. Afinal de contas, se a obra é dele, nós a fazemos da maneira que ele ordenou. Quando você contrata um arquiteto para fazer a sua casa, um mestre de obra para fazer a sua casa, pedreiros e serventes, eles não fazem as coisas da maneira que eles querem. Afinal de contas, a construção não é deles. É a sua construção, é do seu jeito. Então a obra de Deus é a obra dele, é do jeito dele. E sem os mandamentos e os fundamentos dele, não se faz obra nenhuma. Você pode até falar que você está fazendo a obra de Deus, mas se não for do jeito de Deus, não é a obra de Deus que estamos fazendo, é a nossa própria obra. E se nós estamos falando de Jesus, nós devemos fazer segundo o que ele prometeu, segundo o que ele ordenou. Não lemos o texto de Mateus 28, 19 e 20? Jesus diz em João 7,32, quem crer em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é do meu jeito que eu creio, é do jeito dele. É do jeito dele que nós cremos. É conforme diz as Escrituras. O que as Escrituras dizem a respeito dele? É isso que eu estou dizendo para vocês aqui, querido, nessas 3 aulas. Jesus é a Torá viva. É por isso que Torá para nós não é apenas os 5 livros, chamados de Pentateuco, ou os 5 livros de Moisés. Torá para nós é toda a Escritura. Gênesis, Apocalipse é a nossa Torá. É a Torá do Mashiach, é a Torá do Messias, porque ele está contido nela desde o começo. Você entende isso, querido? Você precisa memorizar esses fundamentos.
Vamos concluir essa aula dizendo o seguinte: quer andar com Jesus? Guarde os seus mandamentos. Fundamento número 1, memorize isso. Quer andar com Jesus? Guarde os seus mandamentos. Segunda coisa para você memorizar: quer guardar mandamentos? Ande com Jesus. Entende? Quer andar com Jesus? Guarde os mandamentos. Quer guardar mandamentos? Ande com Jesus. Por quê? Porque a nova aliança, querido, é uma coisa interior. É de dentro para fora e não é de fora para dentro. O próprio Jesus vai te conduzir a guardar os seus mandamentos. Não é possível dizer que serve Jesus e que está no tempo da graça e por isso não obedece mandamentos, não obedece Torá. Nós já vimos que isso é uma balela, isso é uma mentira, isso é conto da carochinha para enganar você, para que você perca a graça de Deus. De outro lado, não pode-se dizer que guarda a Torá, mas não reconhece que Jesus é o Messias. E você precisa, querido, eu vou ensinar para vocês aqui, eu vou trazer para vocês uma aula. Se você está vendo que nós gastamos 3 aulas aqui para falar que Jesus é a Torá viva, você não perde por esperar o que está vindo por aqui. Quando nós vamos trazer para você uma aula fantástica, que é a divindade do Messias, a natureza do Messias e a divindade de Jesus. Você vai ver o que você vai aprender nessa aula, você vai ver a profundidade desse conceito. A ideia, querida, é que ninguém mais te coloque na parede a respeito do seu Deus, a respeito do seu Messias. Entende? E eu vou trazer para vocês pontos profundos da cultura judaica. Entende? Pontos profundos. E você vai achar isso incrível, eu te garanto. A ideia vendida por muitos líderes, que o tempo da lei passou e agora é tempo da graça, invalida a verdadeira graça que é Jesus. Não existe tempo da lei e não existe tempo da graça. Só existe o reino de Deus. Vamos ler o texto de Lucas 16, que na grande maioria há uma tradução muito dogmática em relação a esse texto, mas ele diz o seguinte: a lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante está sendo pregada as boas novas do reino de Deus, e todas tentam conquistar a sua entrada no reino. Na minha opinião, essa tradução, querido, aqui da King James atualizada, é a que mais se aproxima do original. Se você tiver uma Almeida, revista atualizada, você percebe que a tradução está muito diferente do que essa tradução aqui da King James. Porque ele vai dizer o seguinte, que a lei e os profetas profetizaram, foram até João, terminaram. A lei e os profetas terminam até João, e dessa época em diante, e dali em diante, o que tem de ser o reino de Deus. O conceito original, ele vai dizer o seguinte, que a lei, que desde Moisés até os profetas, até João, a lei é ensinada e exerce influência no reino de Deus. Ou seja, desde Moisés, desde Adão, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, só há o reino de Deus. Não existe o tempo de lei, não existe tempo de graça, só existe o tempo do reino. Desde que o homem saiu do jardim, desde que Adão foi expulso do jardim, Jesus começa o processo de redenção para que o reino de Deus possa ser colocado em ordem. Então esse é o grande contexto, o grande conceito que nós precisamos entender. Jesus é a Torá viva, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está contido, era ele que estava caminhando no jardim com Adão, é ele que estava diante de Abraão, é ele que estava diante de Moisés na sarça ardente. E como é que eu posso te provar isso pela Bíblia? Eu posso provar isso para você nas Escrituras. Vamos lá, nós estamos encerrando esse tempo, mas eu quero ler para você aqui o último versículo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses.
Colossenses 1,15. Nós já falamos que Deus é um Ensof, né? Que ele não tem como se defini-lo, ele não tem forma. Entende? O Ramban, né, que é o Moshe Ben Maimon, foi um grande filósofo judeu, diz que Deus não é homem, ele não tem forma. Toda a cultura judaica aponta para esse conceito, inclusive o apóstolo Paulo fala sobre isso. Tanto é que ele escreve em Colossenses 1,15 o seguinte texto: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre todas as coisas. Então, se ele é a imagem do Deus invisível, e se Deus não tem forma, quem é que estava no jardim com Adão? Quem é que estava na sarça com Abraão? Quem é que distribuiu as leis para Moisés no Sinai? Quem é que estava com Daniel? Quem é o ancião de dias? Quem é aquele como filho do homem? Todas as aparições físicas de Deus que você vê na Bíblia são a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo está afirmando isso quando ele escreve Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Se existe uma forma de Deus na terra, essa forma se chama Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Para encerrar essa aula, eu quero dizer só mais uma coisa: a Torá é a representação do caráter de Jesus dado aos homens. 3 coisas para você memorizar. Quer andar com Jesus? Guarde os seus mandamentos. Quer guardar mandamentos? Ande com Jesus. Terceira coisa, a Torá é a representação do caráter de Jesus dado aos homens. Então, se você quer servir a Jesus, siga a Torá. Aqui está a sua Torá, querida, a partir de hoje, de Gênesis a Apocalipse. Aqui está a Torá do Mashiach. Nós não seguimos apenas a Torá de Moshe, né? A Torá de Moisés. Nós seguimos a Torá do Mashiach, a Torá do Messias, a Torá de Jesus, e podemos dizer, como o apóstolo Paulo, em Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere a sua vida, os seus caminhos, e eu quero te fazer um convite: vem comigo rumo a uma fé descomplicada, e tem mais aulas aí para você. Não pare de aprender, não pare de anotar o que você aprendeu, para que você nunca pare de ensinar sobre Jesus. Quando você ouve uma aula como essa, você aprende em torno de 20%. Se você está anotando e está ouvindo. Mas quando você ensina uma aula como essa, você aprende 95%. Então esse é o segredo. Aprenda aqui, anote e ensine para alguém aquilo que você está aprendendo. E assim nós vamos edificar o reino de Deus debaixo da justiça de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente.